Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gilmar Lino e eu vim falar nesse momento para mulheres. Quero convidar todas as mulheres para assistir o meu vídeo. Eu gostaria de pedir você que está me assistindo nesse momento, você pode compartilhar esse vídeo com as suas amigas, com seus amigos. Eu vim falar exclusivamente para as mulheres e o tema da minha mensagem é Mulheres sem nomes na Bíblia Sagrada. Aqui embaixo no vermelhinho, inscreva-se. Você pode clicar aí e inscrever no meu canal, me dar créditos para continuar publicando os meus vídeos aqui no YouTube. Você pode também dar o seu joinha, dar aquele like, ok? Depois que você der o seu like, você pode também compartilhar o meu vídeo e acionar o sininho para você estar atualizado com as minhas publicações. Eu lhe agradeço de coração ao inscrever no meu canal. Antes, também quero agradecer você que é inscrito. Deus te abençoe. Deus possa retribuir a você o que você tem feito por mim e pelo meu ministério. Você nem imagina o quanto Deus tem edificado pessoas. Eu tenho recebido muitos e-mails, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que têm mandado seus testemunhos do que Deus tem feito em suas vidas através destas mensagens que estão aqui no meu canal. Faça isso. Inscreva aí no meu canal, compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, para os seus grupos no WhatsApp. Vai edificar muita gente, ok? Pois bem, eu quero iniciar o meu assunto nesse momento falando sobre as mulheres sem nomes no Antigo Testamento. Quantas mulheres que você encontra no Antigo Testamento que tem uma história, mulheres que têm uma história extraordinária na Bíblia Sagrada. Mas você já observou que a Bíblia sequer menciona o nome destas mulheres? Eu poderia falar aqui da esposa de Noé, poderia falar também aqui da esposa de Sem, Cã e Jafé, que a Bíblia não fala o nome dessas mulheres. Poderia falar de muitas outras mulheres na Bíblia Sagrada, mas eu gostaria de, nesse momento, falar apenas de algumas. Entre essas muitas mulheres, eu quero falar sobre a viúva do azeite. É assim que a Bíblia a denomina, a viúva do azeite. Você sabe o nome desta mulher? A Bíblia não menciona o nome dela. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Essa mulher era extraordinária, uma mulher de muita fé, uma mulher muito temente ao Deus de Israel. Era o ano 852 a.C. O rei de Israel nesta época era o rei Jorão, o qual reinou por 12 anos em Israel. Nessa época havia uma escola de profeta que o próprio Eliseu era professor na escola de profeta. O esposo desta mulher, que a Bíblia a denomina de viúva do azeite, o esposo dela era aluno do profeta Eliseu na escola de profetas. E um certo dia, a Bíblia diz que o esposo desta mulher morreu, veio a óbito. Ela então, mais do que depressa, corre aonde estava o profeta Eliseu, aquele que seria o seu socorro bem presente na angústia. Ela corre aonde estava o profeta Eliseu, olha para o profeta e disse: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que ele era crente? Estou apenas fazendo uma conjectura. Ele temia a Deus e morreu, partiu para a eternidade. E agora está lá na minha casa, os credores, o cobrador. Ele morreu, meu senhor, e deixou dívidas, e o cobrador está na minha casa, que se eu não pagar a dívida, ele vai levar os meus 2 filhos como pagamento da dívida deixada pelo meu marido. O profeta Eliseu, mais do que depressa, solucionou o problema daquela mulher. Uma coisa que eu acho interessante aqui, minhas irmãs e meus irmãos, é que a Bíblia não menciona o nome desta mulher de tamanha fé. Ela sabia exatamente que a solução dela, do seu problema,
não estava no vizinho da esquerda, muito menos no vizinho da direita. Ela sabia que a solução para o seu problema estava no profeta. Era o homem de Deus a quem ela iria recorrer para resolver o seu problema. Ei, minha irmã, ao invés de você estar recorrendo a pessoas que não têm nada para te dar, muito menos para te oferecer, procure um homem de Deus, o profeta de Deus, o teu pastor é a pessoa mais indicada. Converse com o teu pastor o que está acontecendo na tua casa, na tua família. O teu pastor, que é o anjo da igreja, vai resolver o teu problema. Aquela mulher não procurou ninguém mais, ela correu onde estava o profeta. Observe a crença, a fé daquela mulher no homem de Deus. Ela sabia que a partir do momento que ela comunicasse ao homem de Deus o seu problema, o homem de Deus iria resolver toda a sua situação. Ei, mulher, Deus está com as mãos estendidas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, para resolver o seu problema. No Antigo Oriente, a mulher viúva de si só já era muito suscetível a viver uma vida de pobreza paupérrima, uma vida de miséria, mendigar o pão. Ela era muito propícia a viver uma vida miserável. E esta mulher aqui, ela chega para o profeta e conta todo o seu problema. O profeta resolveu o problema daquela mulher. Ei, o problema dela foi resolvido? Sabe com o que, minha irmã? Com dinheiro? Não. O problema dela foi resolvido com azeite. Significa que para o teu problema ser resolvido, minha irmã, tem que ter azeite. Busque o azeite lá do alto, ó. Deus tem azeite para você, para que o teu problema seja resolvido, seja solucionado somente com azeite. Azeite lá do alto, azeite lá do céu. Além das viúvas no Antigo Oriente serem bastante vulneráveis e estarem sujeitas a viver uma vida paupérrima, a viver uma vida de pobreza, quando ela era esposa de profeta e que perdia o seu marido e ficava viúva, ou seja, a viúva de um profeta, ela era muito mais vulnerável do que as demais mulheres, por ser ela a esposa de um profeta. Observe que existiam algumas situações que complicavam para essas mulheres viúvas, esposas de profetas. Dificilmente elas arrumavam outro marido e também dificilmente elas se aprumavam na vida no sentido financeiro. Viviam uma vida paupérrima, viviam uma vida de pobreza miserável. Mas esta mulher aqui, viúva do azeite, denominada biblicamente falando, foi diferente, porque esta mulher ficou rica, porque o profeta multiplicou, porque o profeta fez jorrar na casa daquela mulher uma cachoeira de azeite. Ela vendeu o azeite, pagou as suas dívidas e viveu com seus filhos pelo resto da vida com azeite profetizado pelo profeta Eliseu. Receba aí a bênção de Deus para a sua vida. Eu encontro também a segunda mulher, que a Bíblia não menciona o nome. Logo após a fonte de Querite secar, Deus se manifestou ao profeta e disse: vá para a cidade de Sarepta. Já tenho ordenado uma mulher viúva que vai cuidar de você. Meu Deus do céu, Deus estava mandando um profeta faminto para a casa de quem? De quem? Casa da viúva. A mulher viúva, coitada, já vivia uma vida de dificuldades financeiras. Deus ainda manda um profeta faminto, vindo da onde? Do deserto, para a casa de uma mulher viúva. Mas Deus sabe como agir e como trabalhar. Esta tua prova, minha irmã, que você está passando aí, Deus está nesse negócio, porque desta prova Deus quer fazer gerar uma grande bênção para a tua vida. Deus manda o profeta para a casa da mulher viúva, e a Bíblia diz que quando o profeta chega na cidade de Sarepta, a mulher estava apanhando cavacos para preparar o último restinho de azeite e o pouquinho de farinha que estava na panela. O profeta olha para ela e disse: mulher, dá-me pão para comer. A mulher olha para o profeta e disse: eu estou preparando, estou pegando cavacos, estou apanhando cavacos
para preparar, meu senhor, o restinho de azeite e um pouquinho de farinha que está na panela, para mim e o meu filho comer. Depois que nós comermos, nós iremos morrer, porque não temos mais nada para nos alimentar. O profeta olha para a mulher e diz: vai lá, prepara primeiro um bocado para mim, depois volta e prepara para ti e para o teu filho. A mulher foi, preparou para o profeta, ele se alimentou, saciou a sua fome, ela retornou lá, preparou para ela e para o seu filho, e a Bíblia diz que dali em diante não faltou azeite na botija e nem tampouco faltou a farinha da panela. Mas você sabe o nome dessa mulher? Essa mulher, a viúva de Sarepta, lembra o nome dela? A Bíblia não fala o nome dessa mulher, fala simplesmente a viúva de Sarepta. Porque a Bíblia não menciona o nome dessas mulheres? Deixaram um legado tão extraordinário, um exemplo tão grande para as nossas vidas. Esta viúva de Sarepta era uma mulher extraordinária, que deixou o exemplo de crença, de credibilidade e de fé. Acreditou na palavra do profeta quando ele disse: vá lá, prepara um bocado para mim e depois volta e prepara para ti e para o teu filho. Ela foi obedecendo, exemplo de fé, exemplo de credibilidade, exemplo de obediência. Ela não questionou, mas ela não tem nome, ela não deixou nome, a Bíblia não deixou nome, a Bíblia não menciona nome desta mulher. Porém, eu a vejo como um grande exemplo de fé para as nossas vidas. Estou falando sobre mulheres sem nomes na Bíblia Sagrada. A Bíblia não se preocupou em mencionar nomes para estas mulheres. Eu tenho aqui a terceira mulher. Ela era a esposa de Manoá, pai de Sansão. A Bíblia não fala o nome desta mulher. Você lembra? Juízes, capítulo 13, versículo 1, versículo 2 a seguir. Diz a Bíblia que Manoá morava na cidade de Zorá. Casou-se com esta mulher e, para a surpresa de Manoá, essa mulher era estéril. Ela não podia dar à luz a filhos. Porém, um certo dia esta mulher recebeu uma visita inesperada na sua casa. Ela recebe um ser angelical. E a Bíblia chama aquele ser de o anjo do Senhor. Sabe o que quer dizer o anjo do Senhor? Era Deus por trás de uma roupagem teofânica, ou seja, Deus em forma de anjo na casa de Manoá, pai de Sansão. Observe aqui que quando o anjo aparece para a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, na cidade de Zorá, onde a Bíblia não menciona o nome desta mulher guerreira, desta mulher abençoada, o anjo aparece para ela, saudou-a, olha para ela e disse: você vai ficar grávida, o menino que vai nascer de ti ele será nazireu, não pode cortar os seus cabelos, não pode beber bebidas alcoólicas e não pode se alimentar com comidas imundas. São estas as exigências para o menino. A mulher se alegrou. Passou alguns instantes, Manoá aparece. E quando Manoá aparece, ela conta toda a história para o Manoá. O Manoá roga a Deus e pede que o anjo volta para conversar com ele. E então o anjo voltou e conversou com Manoá. O anjo disse: é verdade, a tua esposa vai ficar grávida. O menino que vai nascer dela será nazireu. Ele não pode beber bebidas alcoólicas, não pode passar navalhas sobre a sua cabeça, e ele não pode se alimentar com comidas com alimentos imundos. São estas as exigências para o garoto. Manoá pede o nome do anjo. Quando Manoá olha para o anjo e pede o seu nome, o anjo olha para Manoá e diz: Manoá, o meu nome é maravilhoso. Oh, glória! Manoá não sabia, ele estava conversando com o próprio Cristo, ele estava conversando com o próprio Deus naquele momento. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Manoá estava conversando com ele ali, recebendo as coordenadas de como seria a vivência ou a vida do seu filho, que iria nascer dali a 9 meses. Mas qual era o nome da mulher de Manoá, pai de Sansão, que morava na cidade de Zorá? Qual era o nome desta mulher que tinha uma comunhão com Deus tão extraordinária, que recebeu a visita do próprio Deus em sua casa? Mulher abençoada, esta mulher, mãe de Sansão, esposa de Manoá, nós não sabemos o nome dela. Deixa eu lhe falar sobre outra mulher,
também no Antigo Testamento, e a Bíblia fala, a denomina de a mulher de Sunem. Peraí, pastor, Sunem era o nome do esposo dela? Não, Sunem era a região. Ela era uma sunamita, morava nas regiões de Sunem. E esta mulher um certo dia chama o seu marido e disse: eu vejo que um homem que passa todos os dias aqui pela manhã e à tarde retornando, ele é um santo homem de Deus. A mulher tinha visão de Deus, porém a Bíblia não fala o nome desta mulher. A denomina de sunamita ou a mulher de Sunem, mas não fala o nome dessa mulher. A paciência, a calmaria dela. Lembra quando a criança que Eliseu profetizou que ela iria dar à luz? O menino nasceu, 12 anos, o menino morreu. E quando o menino morre, mais calma possível, ela chama os seus moços e disse: albardem os animais, coloca alimentos, coloca frutas, e eu vou procurar esse profeta, vou ver aonde ele se encontra, vou descobrir aonde ele se encontra. A Bíblia diz que esta mulher saiu ao encontro do profeta Eliseu. Quando encontra o profeta Eliseu, antes de falar com Eliseu, ela encontra com Geazi, o moço do Eliseu. Quando ela encontra com o Geazi olha para ela e pergunta se vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua casa? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Ela olha para o Geazi e disse: vai tudo bem, Geazi, graças a Deus. Só Deus sabia como o coração daquela mulher se encontrava. Havia acabado de perder o seu filho. Ei, irmã, tem problemas em nossas vidas que serão resolvidos no silêncio. No silêncio, Deus trabalha. Ao invés de você estar espalhando os seus problemas, espalhando o que está acontecendo com você, com 1001 pessoas, com a igreja inteira, com toda a vizinhança, o teu problema vai ser resolvido no silêncio. Deus está trabalhando em teu favor. Seja uma sunamita, seja uma mulher de Sunem. Quando o profeta olha e avista, de repente ela aproxima do Eliseu. Ela olha para o Eliseu e diz: eu não te pedi filhos para morrer. O menino morreu, e agora? A Bíblia diz que Eliseu resolveu o problema daquela mulher. Porém, uma coisa que me chama a atenção aqui é que nós não sabemos o nome dela. A Bíblia não menciona o nome desta mulher. A Bíblia não deixou respaldos do nome dela. Simplesmente a chama de mulher de Sunem, a mulher sunamita. Ou porque a Bíblia não fala o nome dessas mulheres que deixaram um legado tão grande, deixaram um legado tão extraordinário para nós. No Novo Testamento nós encontramos também muitas delas, mulheres que a Bíblia não menciona os seus nomes, mulheres que a Bíblia não faz questão nem de sequer mencionar o seu nome, mas porém deixaram um legado tão grande, tão extraordinário para nós. Presta atenção aqui comigo. No Novo Testamento eu encontro uma mulher que a Bíblia a denomina de mulher cananeia. Mateus capítulo de número 22, versículo de número 28, está a história da mulher cananeia. Ela morava nas regiões de Tiro e Sidom. E um certo dia Jesus resolveu passar por estas regiões. E quando Jesus passa pelas regiões de Tiro e Sidom, Jesus continuou a sua jornada, as suas andanças normal. Entrou pelas regiões de Tiro e Sidom, andando, cumprimentando o povo, quem sabe orando pelo povo, curando as enfermidades. Porém, Jesus ouviu com certeza, sem dúvidas, alguém gritando lá atrás. Jesus não deu a mínima para aquela mulher que vinha gritando desesperadamente atrás de Jesus com os seus discípulos. Mas foi quando de repente alguns dos discípulos aproximam de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não tem compaixão? Vês que esta mulher vem gritando atrás de nós há muito tempo. Despede ela para que não venha gritando. Jesus então olha para os discípulos e disse: não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos, lançar aos cães. Foi quando a mulher se aproxima imediatamente, olha para Jesus e disse: Senhor, é bem verdade, mas eu quero que o Senhor entenda que até os cachorrinhos, que até os cães, eles se alimentam com as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, quão grande é a tua fé. Naquele momento, aquela mulher recebeu o milagre para a sua casa
para a sua filha, para a sua família. Uma coisa extraordinária, ela não tem nome na Bíblia. Essa mulher aqui não tem nome. A mulher cananeia que é mencionada na Bíblia, ela não tem nome. Deixa eu lhe falar sobre uma segunda mulher do Novo Testamento, a samaritana. Pastor, samaritana não era o nome dela? Não. Samaritana, porque ela morava em Samaria. E um certo dia, quando esta mulher desce para apanhar água, para sua surpresa, ela encontra alguém assentado na borda do famoso poço que Jacó cavou. De longe ela percebeu que aquele homem não era samaritano. Ela percebeu que aquele homem, pelos seus trajes, pelas suas vestes, pelos seus cabelos, barbas, ela percebeu que ele não era samaritano e que pela sua aparência ele seria um judeu. E até então não havia nenhuma comunicação entre judeu e samaritano. Aquela mulher aproxima, calada, desce o seu balde para tirar a água, e quando ela sobe com a água, Jesus olha para ela e disse: mulher, dai-me de beber. Ela se vira para ele e disse: que história é essa? Como você sendo judeu e eu samaritana, você me pede, dai-me de beber? Preste atenção que aquela mulher rompeu com todos os paradigmas. Aquela mulher quebrou todo o protocolo entre judeu e samaritano. Aquela mulher quebrou toda a barreira. Oh, mulher abençoada, que a Bíblia podia ter mencionado o nome dela. Foi ela, com Jesus ali, juntos ao poço de Jacó, que derrubou toda a muralha que separava judeus dos samaritanos. Naquele momento, Jesus, depois de um grande diálogo com aquela mulher, depois de revelar a sua vida íntima, segredos íntimos dela, Jesus a transformou. Não era bem visto uma mulher dialogar com um homem, muito menos uma samaritana dialogar com um judeu. E uma coisa interessante é que a Bíblia não menciona o nome dela, mas foi uma grande missionária, uma grande mulher, uma mulher poderosa, de palavras extraordinárias, de um testemunho extraordinário após ter encontrado com Jesus lá na borda, lá no poço cavado por Jacó. Louvado seja Deus. Acredite, a sua vida vai ter uma reviravolta muito grande a partir do momento, minha irmã, que você tiver um encontro com Jesus, seja onde for. Jesus vai mudar a sua história, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai virar o teu cativeiro. Isso aqui é profético. Recebe aí para a sua vida em nome de Jesus. Outra mulher que eu encontro aqui, exemplo de humildade, simplicidade. Lembra daquela mulher que ia ser apedrejada, que os fariseus pegaram ela e colocaram no meio e acusaram ela para Jesus, dizendo: esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, adulterando. João capítulo 8, versículo 13 ao versículo 11. Esta mulher aqui, ela teve um grande exemplo de humildade, simplicidade. Ficou quietinha, parada, esperando as pedradas, esperando ser morta. Ela estava em falha, sim, faltosa, estava em pecado, estava no próprio ato de adultério, mas a Bíblia não fala o nome dela, que ela poderia ter se curvado ali naquele momento: eu errei. Simplesmente ela calou, emudeceu a sua boca. Você não encontra em nenhum texto dos 4 evangelhos, você encontra essa mulher tentando se defender. Simplesmente ela calou a sua boca. E um acusa de lá: na lei manda que ela tem que ser morta, apedrejada, o que o senhor diz? E a Bíblia diz que naquele momento Jesus olha para os seus discípulos e disse: aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. No final da história, a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e pergunta a ela: aonde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Jesus olha para ela e disse também: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Observe aqui no texto que a Bíblia não fala o nome dela, porém foi uma mulher de muita calma, foi uma mulher de muita paciência, soube ouvir as suas acusações, soube ouvir
aqueles que ele acusava, e esperou as pedradas, esperou ser morta pelas pedradas. Foi o que não aconteceu. Ei, minha irmã, acredite nisso. Tem alguém te acusando, tem alguém te condenando, tem alguém te apedrejando, minha irmã. Espere, espere. Jesus, neste momento, está agindo em teu favor. Ele está trabalhando em teu favor. Aqueles que te acusam, aqueles que querem te condenar, aqueles que querem ver o teu fracasso, minha irmã, eles vão partir em retirada. E Jesus, nesse momento, vai pegar pelas tuas mãos, te colocar de pé, te dar vitória, te abençoar. Outra mulher sem nome que eu encontro na Bíblia, a qual a própria Bíblia, como eu já mencionei, não se preocupe em falar nomes, mencionar nomes. A viúva pobre, esse era o nome dela? Não, viúva pobre não era o nome dela. Viúva pobre porque ela tinha apenas uma moeda. Jesus disse que naquela reunião, a maior oferta foi a dela. Sabe por quê? Que a maior oferta foi da viúva pobre? Porque ela deu tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela possuía naquele momento. Mas uma coisa extraordinária, mesmo no Novo Testamento, a Bíblia não menciona nomes para estas mulheres que deixaram um legado tão grande para nós, deixaram uma mensagem tão extraordinária para a igreja desta presente dispensação da graça, a qual nós nos inspiramos na fé, na coragem e no ânimo destas mulheres. Outra mulher que a Bíblia não menciona o nome, eu poderia nesse momento fazer uma grande mensagem sobre esta mulher, a mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, versículo 20 ao verso de número 22. Nós encontramos esta mulher aqui, uma mulher que teve uma fé tão grande, uma mulher que teve uma coragem tão grande de mergulhar no meio da multidão. Ela não se eximiu, ela não faltou com coragem, mas mergulhou no meio da multidão. Naquele momento ela não olhou para a sua enfermidade, que sangrava, jorrava sangue das suas partes íntimas, mas ela não olhou para nada disso. Tudo o que ela queria era receber o seu milagre. Ela mergulha no meio da multidão, e lá no meio da multidão ela toca na orla dos vestidos, ela toca na orla das vestes de Jesus. E quando ela toca na orla das vestes de Jesus, automaticamente o milagre aconteceu na vida dela. Para concluir a minha mensagem, eu quero lhe convidar mais uma vez para você se inscrever aqui no meu canal. Clica aí embaixo no vermelhinho, inscreva-se, para você continuar me dando créditos a continuar no YouTube. Após, você pode dar um like, acionar o sininho para você estar atualizado com as minhas publicações, e você pode também comentar aí o que você achou da mensagem e compartilhar com os seus grupos, com os seus amigos. Para concluir, nenhum de nós, nesta presente dispensação, nesse presente momento, nenhum de nós somos invisíveis para Deus. Deus nos conhece, sabe o nosso nome, sabe o nosso sobrenome, sabe aonde moramos, a nossa rua, o nome da nossa rua, o número da nossa casa e a cidade, o estado e o país que nós residimos. Deus sabe quem tu és. Se a bênção não chegou para a sua vida, é porque Deus está tratando com você primeiro. Após Ele tratar contigo, a bênção vai chegar e você vai desfrutar dos milagres de Deus, tanto você quanto a sua casa e também a sua família. Que Deus e Cristo te abençoe e te guarde hoje e sempre. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem na paz.